Ahora vamos a Romanos 3 y Agora vamos a empezar a estudiar el Evangelio. Agora vamos a Romanos 3, vamos começar a estudar realmente o Evangelho. Vamos a empezar en versículo 19 Vamos começar no versículo 19 y vamos a leer hasta 27. e vamos ler até o 27. Versículo 19 de Romanos 3 diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 19. Versículo 19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Nós sabemos que tudo aquilo que a lei diz, diz àqueles que estão debaixo da lei. Para entender outro idioma, inglês. In order to understand the gospel, De maneira a entender o Evangelho, we must first understand who is God. nós devemos primeiramente entender quem é Deus. That is one of the greatest problems in the world. Esse é um dos grandes problemas do mundo. Who is God? Quem é Deus? Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. I know that many of you truly love the Lord. Eu sei que muitos de vocês realmente amam o Senhor. And many of you, at least in this church, have been taught well. E eu creio que muitos de vocês foram ensinados, que são membros dessa igreja, muito bem. But if I were to hand out a piece of paper to each one of you Mas se eu desse a cada um de vocês um pedaço de papel and say, I want you to write out the most important attributes of God, e pedisse para você escrever os mais importantes atributos de Deus, and then I want you to define them biblically, e eu gostaria que vocês o definissem biblicamente, would you be able to do it? será que você estaria apto a fazer isso? Now I want you to think about this. Agora eu quero que você pense sobre isso. What is the most important thing a person can know? Qual é a coisa mais importante que uma pessoa pode saber? Who God is. Quem Deus é? Who is He? Quem é Ele? What is He like? O que Ele gosta? Hold your place in Romans. Como Ele é? Segura aí um pouquinho Romanos. Let's go to Jeremiah chapter 9. Vamos até Jeremias capítulo 9. Look at verse 23. Vamos olhar o versículo 23 de Jeremias 9. It says, "Thus says the Lord." Assim diz o Senhor. So now, everything in the Bible is inspired. Tudo na Bíblia é inspirado. But when you hear, "Thus says the Lord," Mas quando você escutar assim diz o Senhor, it doesn't mean this is more inspired, isso não significa que é mais inspirado, but it means it's important. mas significa, olha, é Just like importante. when Jesus would say, "Truly, truly," Exatamente como quando Jesus falava em verdade, it means pay attention. significa presta atenção. This is really, really important. Isso é muito, muito importante. He says, "Let not a wise man boast of his wisdom." Que nenhum homem se glorie na sua sabedoria. There are a lot of very clever men, Há muitos homens muito inteligentes,
And they're really proud of how clever and smart they are. E eles são muito soberbos enquanto inteligentes e capazes são. Maybe they're clever to make money, Talvez eles são inteligentes para fazer or they're dinheiro, clever to lead, ou talvez sábios para liderar, or they're clever in some sport. ou talvez sábios em algum esporte. They have great wisdom in the things of the world. Eles têm grande sabedoria nas coisas do mundo. God says, don't boast about that, Deus diz, não se glorie disto, because that really doesn't mean a whole lot. porque isso não vale muita coisa. It's not really that important. Isso não é importante. And then he says, let not a mighty man boast of his might. Então ele também diz que um homem forte não se glorie da sua força. All throughout history, men have boasted of power. Ao longo de toda a história, os homens se gloriaram no seu poder. Whether it's individual power, Ainda que ele seja poder individual, for example, a man goes into a gym and can bench press 250 kilos. por exemplo, um homem que vai à academia e consegue levantar com as pernas 230 quilos. Look at me. Olha para mim, Look what I can do. olha só o que eu posso fazer. Or military power. Ou poder militar. Rome boasted about its military power. Roma se gloriava do seu poder militar. Israel many times trusted in its own power. Israel muitas vezes acreditou no seu próprio poderio. God said, don't boast in that. Deus disse, não se glorie nisso. It means nothing. Isso não significa nada. With all your wisdom, Com toda a sua sabedoria, you cannot save your soul. você não pode salvar a sua alma. With all your strength, Com toda a sua força, you can't fight against a little virus você não pode lutar contra um pequenino vírus. that if it enters into your body tonight, Porque se ele entrar no seu corpo hoje à noite, you'll be dead tomorrow. você será morto amanhã. And then he goes on, E então ele vai adiante. let not a rich man boast of his riches. E que um homem não se glorie das suas riquezas. This is the trinity of boasting. Essa é a trindade do se gloriar. Cleverness Sabedoria or intelligence, ou inteligência, power, poder, money. dinheiro. In order to get a girl, Para que você consiga uma garota, a guy doesn't have to have muscles. o jovem precisa ter músculos. Just needs a lot of money. Ou talvez muito dinheiro. All these things. You see what we're doing here? Você percebe o que nós estamos falando All the aqui? things that are so important to men. Todas as coisas que são mais importantes para o homem. Do you see that? Você percebe? God says don't boast in it. Deus fala, não se preocupe com isso, não se glorie nisto. It's worthless. Isso não vale nada. It's not going to help you. Isso não vai ajudá-lo. What should we boast in? No que nós devemos nos gloriar? Look at verse 24. Veja o versículo 24. Let him who boasts boast of this, Que aquele que se glorie nisto, that he understands and knows me, em que ele me conheça e saiba quem eu sou. that he knows me, Que ele me conheça, understands me. me entenda. Let's look at those two words. Vamos olhar para essas duas palavras. Understand him. Conhecer a Deus, entendê-lo. That's know who he is. Saber quem ele é. Know what it means when he says he's holy. Saber o que significa quando ele diz que é santo. Know what it means when he says he's just. Saber o que diz quando ele fala que é justo. Know what it means when he commands a certain thing about how to live. Saber o que significa o que ele nos comanda viver em acordo. Understand correct facts about God. Entender fatos precisos sobre Deus. Do you? Você tem esse entendimento? Do you understand correct facts about God? Você entende corretamente os fatos a respeito de Deus? Can you tell me who he is? Você pode me dizer quem ele é? Can you explain what it means for him to be holy Você pode me explicar o que significa ser santo? or for him to be righteous Ou o que significa Deus ser justo? or for him to be sovereign? Ou o que significa ele ser soberano? And then there's not only understand but know him. Então, não é apenas entender, mas também saber quem ele é. Do you have a personal, intimate relationship with him? Você possui um relacionamento pessoal e íntimo com ele? So those both things. Então, essas duas coisas. Now, let me share with you something. Agora, me deixe compartilhar mais uma coisa com vocês. On Sundays all over the world, Nos domingos, ao redor de todo o mundo,
Sunday is the greatest day of idolatry. O domingo é o maior dia da idolatria. More idolatry is committed on Sunday than every other day of the week. Mais idolatria é cometida no domingo do que em qualquer outro dia da semana. Why? Por quê? Because people are worshiping a God that they do not know. Porque as pessoas estão adorando um Deus que elas não They conhecem. don't have any biblical facts about him. Eles não têm fatos bíblicos sobre ele. And in the absence of biblical truth, E na ausência da verdade bíblica, they make their own God. eles fazem o seu próprio Deus. They make a God in their own image. Eles fazem um Deus à sua própria imagem. And then they worship the God they've made. E eles adoram o Deus que eles fizeram. That's what happens in these prosperity churches. É isso que acontece nas igrejas da prosperidade. What is God like? Como Deus é? Well, God's like a vending machine. Oh, será que Deus é parecido com uma máquina de Coca-Cola que coloca moeda? You put in the prayer, Você coloca lá para and you pagar. get out the blessing. Você coloca a oração e você retira a bênção. You hardly ever hear about God's holiness Dificilmente você vai ouvir que Deus é santo, or His sovereignty ou sobre a sua or soberania, His justice ou sobre a sua justiça, or His wrath ou a sua ira, or His hatred of sin. ou o seu ódio ao pecado. They're worshiping a God Eles estão adorando um Deus that looks like Santa Claus, que parece-se com o Papai Noel, not the God of Scripture. não o Deus das Escrituras. Sometimes pastors will ask me to come teach on the attributes of God. Alguns pastores às vezes me chamam para pregar sobre os atributos de Deus. And I'll always play a little game with them. E eu sempre faço um joguinho com eles. I'll say, "Are you sure? Eu falo, você tem certeza? Are you sure you want me to come to your church and teach on God?" Você tem certeza que eu devo ir à sua igreja e ensinar quem Deus é? And they say, "Yes." E eles falam, sim. I say, "That's a little radical, don't you think? Uau, isso é um pouco radical, será que não é não? You sure you want to do that?" Você tem certeza que quer que eu faça isso? And they go, "It's a church. E eles falam, bem, é uma igreja. Churches are about God. As igrejas são sobre Deus. So what's so radical about teaching about God in church?" Uai, então o que é tão radical assim? Eles perguntam do que ensinar de Deus na igreja. I look at them and say this, Eu olho para eles e falo assim, "When was the last time you did that? qual foi a última vez que você fez isso? When was the last time you heard anybody do that?" Qual foi a última vez que você escutou alguém fazer isso? Sometimes, there'll be a young man, he has his PhD. Sabe, Tiene su PhD, su doctorado. sim. Algumas vezes, alguns desses pastores têm o seu doutorado. And I'll ask him this question. E eu pergunto para eles, Before you went to Bible college, antes de você ir à faculdade bíblica, how many years did you study the attributes of God? quantos anos você estudou os atributos de Deus? They say, "Well, I didn't." Eles falam, I eu mean, não I read fiz. my Bible. Eu li minha Bíblia. Well, when you were in Bible college, Bom, quando você está na escola how many of bíblica, those years were dedicated to studying who God is? quantos daqueles anos foram dedicados a estudar quem Deus é? He said, "Well, I took one semester of systematic theology, Ele fala, bom, eu tomei um semestre de teologia sistemática, and in that class we studied God for about 3 weeks." e naquela aula nós estudamos de Deus sobre 3 semanas. Okay, when you got your master's degree, Então, vamos avançar um pouquinho. Quando você ganha o seu diploma de mestre, of those 3 years, how many years were dedicated to studying who God is? daqueles 3 anos do mestrado, quanto tempo foi gasto estudando quem Deus é? He said, "Well, again, I had 2 semesters in systematic theology, Bom, de novo, eu tive mais 2 semestres em teologia and sistemática, I think we studied the attributes of God about a month." e eu acho que eu acabei estudando dessa vez 1 mês sobre os atributos de Deus. Okay, when you got your doctorate, Ok, quando você ganhou o seu doutorado, how many years did you study the attributes of God? quantos anos você estudou os atributos de He goes, Deus? "Well, my doctorate was in something else." Bem, o meu doutorado não foi sobre isso não. Do you see the point I'm making? Você vê o que eu estou falando? Not even the preachers study who God is. Nem mesmo os pregadores estudam quem Deus é. And so the people do not hear sermons about who God is. Então as pessoas não ouvem sermões de quem Deus é. And so they don't know God. Então elas não conhecem Deus. And in the absence of the knowledge of God, E na ausência do conhecimento de Deus, we replace it with something else. nós colocamos algo no lugar, Our own ideas. nossas próprias ideias.
If I go into a normal church Se eu vou para uma igreja normal and I teach on the sovereignty of God, e eu prego sobre a soberania de Deus, not some extravagant idea of my own, não uma ideia extravagante que eu mesmo inventei, but just the historical biblical view of God's sovereignty, mas apenas a ideia bíblica e histórica da soberania de Deus, or I teach on God's justice ou talvez eu ensino sobre a justiça de Deus, or his wrath, ou a sua ira, you know what will happen? você sabe o que vai acontecer? The church will be in an uproar. A igreja ficará empolvorosa. And some of the people who are most dedicated to worship and praise, E as pessoas talvez que são mais dedicadas para adorar e louvar, they will become furious. elas vão começar a ficar furiosas. And you know what they'll say? E você sabe o que elas vão dizer? That's not my God. Esse não é o meu Deus. I could never love a God like that. Eu jamais amaria um Deus como My esse. God's a God of love. Meu Deus é um Deus de amor. That person is worshiping a God they made in their own mind. Aquela pessoa está adorando um Deus que ela mesma criou na sua mente. They don't love this God that is holy, E ela não ama aquele Deus que é santo, that is just, que é justo, that is sovereign, que é soberano, that saves the brokenhearted que salva os quebrantados de coração and destroys the wicked, e destrói os perversos, that swallows up nations. que dissolve as nações. They don't love him. Elas não amam esse Deus. The God that tells them what to do, O Deus que diz a elas o que elas devem fazer. they don't love him. Elas não amam esse Deus. They love the God that blesses, Eles gostam do Deus que abençoa, not the one who makes demands. não aquele que faz os seus mandamentos. That's what happens when there's no knowledge of God. É isso que acontece quando não há conhecimento de So you Deus. see, you can't understand the gospel Então você pode perceber que você não pode entender o apart from Evangelho understanding who God is. a parte de entender quem Deus é. When I preach the gospel, Quando eu prego o Evangelho, when I witness to people, quando eu testemunho as you pessoas, know where I begin? você sabe como é que eu começo? Not with you are a sinner. Não com você é um pecador. I begin with who is God. Eu começo com quem é Deus. And we're going to see later why that's important. E nós vamos ver depois por que isso é importante. Here in verse 19, Aqui no verso 19, Paul is talking about God's law. Paulo está falando sobre a lei de Deus. Volta para Romanos. God's law is an expression or revelation of God's righteousness. A lei de Deus é a expressão da justiça de Deus. God is righteous. Deus é justo. He's holy. Ele é santo. He hates sin. Ele odeia pecado. Hates it. Odeia pecado. Adam and Eve, Adão e Eva, how many times did they sin? quantas vezes eles pecaram? Once. Uma vez. And the entire world was cast into chaos and judgment. E todo mundo foi lançado em caos e julgamento. Think about that. Pense sobre isso. One sin. Um pecado. God hates sin. Deus odeia pecado. Now he has revealed his righteousness through his law, Ele revelou a sua justiça através da lei, the Ten Commandments. os 10 mandamentos. But the law can refer to the entire Old Testament. Mas a lei faz referência a todo o Antigo Testamento. The Old Testament is sometimes divided up in the law, the wisdom, and prophets. Porque geralmente o Antigo Testamento é dividido na lei, nos livros de sabedoria e nos profetas. Sometimes it's called the law and the prophets. Às vezes é chamado de lei e os And profetas. sometimes just the law. E algumas vezes apenas a lei. God has revealed who he is. Deus revelou quem Ele é, Through the law he has given us. através da lei que Ele nos deu. He's also revealed who he is through the events of history. Ele também revelou quem Ele é através do avanço da história. Just think of the flood. Pense só no dilúvio. Think about that. Pense sobre o dilúvio. One time a preacher was preaching, Uma vez um pregador A estava friend of pregando, um amigo meu, and he mentioned that in some ways
AIDS is the judgment of God. E ele disse que, de alguma forma, a AIDS é um juízo de Deus. It is a form of judgment. É uma forma de julgamento. It is a result of sin. É um resultado do pecado. More than just a natural result, Mais do que um resultado natural, but a judgment. mas um julgamento. Some woman became furious. Algumas mulheres ficaram And furiosas she said this, e falaram assim: it can't be the judgment of God. isso não pode ser o juiz de Deus. Because look at how many children die of AIDS. Porque olha só quantas crianças morrem de AIDS. And you know what the preacher said? Você sabe o que o pregador disse? Ma'am, let me ask you a question. Senhora, me deixe perguntar uma coisa a você. How many children died in the flood of Noah? Quantas crianças morreram no dilúvio de Noé? Millions. Milhões. How many died when Sodom and Gomorrah was buried under fire? Quantas morreram quando Sodoma e Gomorra foi queimada a fogo? The point is just to share with you this. O ponto é apenas compartilhar God really hates sin. que Deus odeia o pecado. And sin brings terrible consequences upon the entire world. E o pecado traz terríveis consequências sobre todo mundo. And if you think that your sin is just your business, E se você pensa que o seu pecado é só coisa sua, it's not. não é. Because your sin Porque você peca affects everyone else on the planet. e o efeito vai sobre todas as God pessoas no does not planeta. tolerate sin. Deus não tolera o pecado Individually individualmente or nationally. ou nacionalmente. I am praying that there is a revival in my country. Eu tenho orado para que haja um avivamento But no meu even if there is país. a revival, Mas mesmo que não haja um avivamento, it will only delay the destruction of the United States of mesmo America. que haja um avivamento, só vai impedir um pouco a destruição dos Estados Unidos da América. Sooner or later, the United States must be destroyed Antes ou depois, os Estados Unidos precisa ser destruído because of its sin, por causa do seu pecado, because of its murder. por causa dos seus assassinatos. Since 1962, Desde 1992, we've aborted more than 60 million babies. nós já abortamos mais de 60 milhões de bebês. Those babies, their blood cries out from the ground. O sangue dessas crianças clama da sepultura. Do you see what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Hollywood has polluted the world. Hollywood poluiu o mundo. There is judgment. Precisa haver It can julgamento. be delayed, Ele pode ser um pouco, but it cannot be stopped. ele pode ser um pouco retardado, mas ele não pode ser parado. Every year you have carnaval. Todos os anos vocês aqui no Brasil têm carnaval. You're just heaping more judgment on the country of Brazil. Vocês só estão trazendo mais julgamentos sobre You're o país do Brasil. infuriating God. Vocês estão deixando Deus enfurecido. And it will be one of the reasons for the destruction of Brazil. E essa vai ser uma das razões para a destruição You do Brasil. flaunt your beauty, Vocês gastam a sua you flaunt beleza, your bodies, vocês gastam os seus you corpos, take pride in your immorality, vocês são grandes em and it will imoralidade. bring the destruction of this country, E com isso vocês trarão destruição para esse país. just like my country. Exatamente como vai acontecer com os Estados Unidos. You see that? Vocês This entendem is isso? not a game. Isso não é um jogo. And yet most of the people who commit these sins, E ao mesmo tempo que as pessoas cometem esses they pecados, say they believe in God. eles dizem ainda que acreditam em Deus. And they do. E eles acreditam, parece que acredita. But it's a God they made with their own mind. Mas é um Deus que eles fizeram com a sua própria mente. Because they don't know the true God of the Bible. Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro da Bíblia. And they don't know the true God of the Bible because he's not being preached. E eles não conhecem o Deus verdadeiro da Bíblia porque ele não está sendo pregado. And he's not being preached because most of the preachers don't even care to know God. E ele não está sendo pregado porque a maioria dos pregadores não está preocupada em conhecê-lo. Do you see that? Você vê isso? My people are destroyed for a lack of knowledge. Meu povo é destruído porque lhe falta That's what conhecimento. the scriptures teach. É isso que a Escritura ensina. If I were to give a huge conference in Brazil for healing and prosperity, Se eu quisesse fazer uma grande conferência no Brasil para cura e prosperidade, what would happen? o que We aconteceria? fill up the biggest auditorium in this country. Nós encheríamos o maior auditório nesse país. But if I Mas preach se the eu conference
fizeram uma on conferência the attributes of God sobre os atributos de Deus or the cross of Christ, ou a cruz de Cristo, how many would come? quantos viriam? Do you see? Você Do percebe? you see the problem? Você vê o problema? That's why in order to understand the gospel, É por isso que nós devemos entender in o order to Evangelho. understand the law, É por isso que para entender a lei, we must know who God is. nós precisamos antes conhecer quem Deus é. Now it says in verse 19, Olha só o versículo 19. now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Agora nós sabemos que tudo que a lei diz para aqueles que estão debaixo da lei. What is the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? Was it to save people? Será que ela é para salvar as pessoas? No. Não. God did not give the law in order to save people, Deus não deu a lei para salvar as pessoas, because no one can be saved through the law. porque ninguém pode ser salvo através da lei. The law is very strict, A lei é muito estreita, very strict. muito estreita. There is no mercy in the law. Não há misericórdia na lei. There is no grace in the law. Não há graça na lei. The person who seeks to save himself through the law, A pessoa que tenta salvar a si mesma através da lei, he must keep every point of the law. ela deve manter todos os pontos da lei. Look in the book of Galatians. Vamos ao livro de Gálatas. Look at chapter 3. Vá ao capítulo 3. Look at verse 10. Olha só, Gálatas 3:10. For as many as are of the works of the law are under a curse. Pois todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Every person on this planet Todas as pessoas nesse planeta is to some degree under the law. estão, em alguma forma, debaixo da lei. And everyone under the law E todas as pessoas debaixo da lei is under a curse. estão debaixo de uma maldição. Why? Por quê? For it is written, Porque está escrito: cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. What do you have to be in order to be saved through the law? O que você precisa fazer para ser salvo da ira da lei? What do you have to be in order to be saved by your works? O que você precisa ser para ser salvo pelas suas obras? Absolutely perfect. Absolutamente perfeito. Absolutely. Absolutamente. From the moment of your birth Do momento do seu nascimento to the moment of your death, até o momento da sua morte, not one sinful thought, nem um pensamento pecaminoso, not one sinful word, nenhuma palavra pecaminosa, not one sinful deed. nem um ato pecaminoso. So who's going to be saved through the law? Então quem será salvo através da lei? No one. Ninguém. And the law gives no mercy. E a lei não dá misericórdia. Now, why did God give us the law? Agora, por que Deus nos deu a lei? Verse 19. O versículo 19. That every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Para que toda a boca esteja calada e todo mundo seja culpável diante de Deus. He gave us the law Ele nos deu a lei in order to shut our mouths. para calar as nossas bocas. Why do our mouths need to be shut? Por que as nossas bocas precisam ser caladas? Because they're constantly boasting about how good we are, Porque elas estão constantemente se gloriando de quão bons nós somos. especially in this age of humanism. Especialmente nessa era de humanismo. I mean, modern man is literally an idiot. O homem moderno é literalmente um idiota. He lives in a dream. Ele vive num sonho. I'm okay. Eu estou bem? You're okay. Você está bem? We're all okay. Todos nós estamos bem. Man is basically good. O homem é basicamente bom. Really? É verdade? Será? Have you read the newspaper lately? Você leu o jornal ontem? Have you studied history at all? Você já estudou história? Remember the 20th century Você se lembra do século 20 and those world wars that we fought? e as duas grandes guerras que nós lutamos? The war to end all wars? E a guerra de todas as guerras? It didn't end the wars. E não terminou as guerras.
and all the freedom we have today, e toda a liberdade que nós temos hoje, the materialism we have today, o materialismo que nós temos hoje, did it bring peace? será que isso traz paz? Did it bring love? Será que isso traz amor? Unity? Unidade? No. Não. Do you see that? Vocês percebem? God gave us the law Deus nos deu a lei so we would realize one thing. para que nós pudéssemos compreender uma coisa. We are wrong. Nós estamos errados. We cannot save ourselves. Nós não podemos salvar a nós mesmos. We must stop looking in the mirror, Nós devemos parar de olhar no espelho, looking for solutions. procurando soluções. We must stop looking in our own heart. Nós devemos parar de olhar para os nossos próprios We corações. must stop looking at other men for Nós solutions. devemos parar de olhar para outros homens por solução. Name me one politician that ever kept all the promises he made to get elected. Me diga apenas um político que cumpriu todas as promessas que ele fez antes de ser eleito. Even if he was a good man, Mesmo se ele foi um bom he homem, couldn't do it. ele não pode fazê-las. Where must we look? Onde nós devemos olhar então? To God. Para Deus. To God. Para Deus. That we might look to His grace. Para que nós pudéssemos olhar para a That sua we might graça. look to His mercy. Para que pudéssemos olhar para a sua That misericórdia. we might turn back to Him. Para que nós pudéssemos nos voltar a Ele. We all walk down the same road starting off. Nós sempre andamos pela mesma estrada. You can tell that, just go out in the street. Você pode perceber isso apenas indo para a rua. Ask a person what's going to happen to them when they die. Pergunte para uma pessoa o que vai acontecer quando ela morrer. What will most people tell you? O que a maioria das pessoas te diz? Well, I think I'm going to go to heaven. Eu acho que eu vou para o céu. Why? Por quê? Well, I'm good. Eu sou bom. What does that mean? O que isso significa? Well, I never killed anybody. Bom, eu nunca matei ninguém. You got a low definition of good. Bom, você tem uma baixa definição do que é bom. Everybody thinks they're good Todo mundo pensa que é bom and walks independently of God, e anda independentemente de Deus, boasting in their self-righteousness. se gloriando na sua autojustiça. God gives the law Deus nos dá a lei to stop that nonsense. para parar essa idiotice, Said, here's the problem. para dizer, aqui está o problema. That's what the law does. É isso que a lei The faz. problem is you. O problema é você. The problem is your sin. O problema é o seu pecado. And the only one who has the solution E a única maneira de solucioná-lo is God. é The Deus. purpose of the law, O propósito da lei, to point us to the gospel, nos levar ao Evangelho. to point us to God's mercy revealed in Christ. Nos levar até a graça de Deus revelada em Cristo. Now he goes on, and listen what he says. E vamos ver o que ele diz na That sequência. every mouth may be closed, Para que toda boca que se cale and all the world may become accountable to God. e todo mundo seja culpável perante Deus. Accountable to God. Culpável diante de Deus? What does that mean? O que significa? One day, Um dia, you are going to stand before God. você estará diante de Deus. You are outside of Christ. Se você está fora de Cristo, If you are trusting in your own self-righteousness, se você está confiando na sua própria autojustiça, if you're just a church member but you're not converted, se você é apenas um membro de igreja, mas não é convertido, you are going to stand naked before God. você estará nu diante de Deus. Every thought you've ever had, Todo pensamento que você já teve, every word you've ever spoken, toda palavra que você já falou, every deed you've ever done, cada ato que você já fez, even in the dark, mesmo no escuro, everything your eyes ever looked at, cada coisa para as quais os seus olhos já it is olharam, going to be exposed before the throne of God. será exposta diante do trono de And then Deus. you're going to have to give an account. E você terá que prestar contas. Defend yourself. Se defenda. And you know what? Você sabe o que? There will be no defense. Não haverá defesa. Nothing. Nada. A young guy one time told a friend of mine, Um jovem uma vez falou para um amigo I meu: look forward to the opportunity to stand before God. eu só estou esperando chegar esse dia de estar diante de Because I've Deus. got a few things to tell him. Porque eu tenho algumas coisinhas para falar para ele. I'm not afraid. Eu não estou com medo. My friend looked at him Meu amigo olhou para ele and he said, son, e ele disse: filho, you are going to melt before God você vai se derreter diante de Deus, like a tiny wax figurine before a blast furnace. como uma pequenininha vela diante de uma fornalha. Isaiah asked this question.
Isaías fez essa pergunta: Who can bear his continual burnings? quem pode conter a sua contínua ira? You will give an account. Você vai ter que dar contas. Do you not understand? Você não entendeu ainda. Even the most clean of you, Mesmo os mais puros de even the vocês, most high cultured of you, mesmo os mais cheios de even the cultura, most moral, mesmo os mais morais, you ought to be trembling right now. vocês deveriam estar tremendo agora. If you know anything about yourself. Se você sabe realmente quem você é. Verse 20. Versículo He's 20. going to really repeat his argument now. Ele vai agora repetir o mesmo argumento. Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante dele. What does it mean to be justified? O que significa ser To justificado? be declared right. Ser declarado justo. God will not declare anyone right before him through the law. Deus não pode declarar ninguém justo diante dele pela lei. Another meaning could be vindicate. Um outro significado poderia ser vindicado. You make all these boasts. Você faz todas esses orgulhos e glórias. I'm a good person. Eu sou uma boa pessoa. I'm a good man. Eu sou um bom homem. I do a lot of good things. Eu faço muitas coisas On boas. the day of judgment, No dia do julgamento, God will not vindicate you in that. Deus não te vindicará através disto. He will prove you wrong. Ele vai mostrar que você estava errado. And as a matter of fact, he will prove you so wrong E ele vai provar de maneira tão forte que você estava errado, that you will bow your knee que você se ajoelhará diante and dele. you will call him Lord E você o chamará de Senhor. and you will say he is right. E você dirá que ele é certo, And when you justo. walk off into hell, E quando você entrar no inferno, you will have to acknowledge he is right in sending you there. você reconhecerá que ele é justo em te mandar para lá. That's what it means. É isso que significa o texto. That's why Christ is the only safe haven. É por isso que somente Cristo é o único Salvador. The work of Christ, the only salvation. O trabalho de Cristo é só nela que há salvação, só nele que há So the salvação. law can't save us. Então a lei não pode nos But salvar. now let's look at verse 21. Mas agora vamos ao versículo 21. Before we go to 21, Antes de ir go ao back to 21, 20. volta para o 20. It says, no flesh will be justified in his sight. Ele diz, nenhuma carne será And justificada then aos seus olhos. then it says something very important Então ele fala uma coisa muito importante, that I don't want to miss. que eu não quero perder. For through the law comes the knowledge of sin. Porque através da lei vem o conhecimento do pecado. What is the purpose of the law? Qual é o propósito da lei? So that you will know your sin. Para que você saiba o seu pecado. Now, why is that important? Por que isso é importante? Years ago, my mother died of cancer. Alguns anos atrás a minha mãe morreu de câncer. The doctor knew my mother. O doutor conhecia a minha mãe. He knew she was a very strong-willed woman. E ela sabia que ela era uma mulher muito forte fisicamente. And he knew that when he told her to get a surgery, she would say no. E ele sabia que se ele dissesse para ela fazer uma cirurgia, ela diria não. He knew she'd disagree Ele sabia que ela não iria concordar and refuse treatment. e que iria recusar o tratamento. So what did he do? Então o que o médico fez? He brought evidence. Ele trouxe evidências. X-ray after X-ray, Raio-x após raio-x, chemical analysis after chemical analysis. análises químicas após análises químicas. And when he said, Miss Washer, you need treatment, E quando ele disse, senhora Washer, a senhora precisa de tratamento, she said, no, I don't. ela falou, não, eu não preciso. He goes, evidence number 1, Ele pegou e falou, evidência número 1, evidence number 2, evidência número 2, evidence number 3. evidência número 3. By the time he got to evidence 5, Quando ele chegou na evidência 5, she wasn't so sure anymore. ela não tinha muita certeza mais. By the time he got to the last part of his evidence, Quando ele chegou na última parte da sua evidência,
She put her head down. Ela colocou sua cabeça para She baixo. said, I need treatment. Ela falou, eu preciso de Now, tratamento. do you realize that doctor ruined my mother's day? Você sabe que aquele doutor arruinou o dia da minha mãe? He made her sad. Ele fez com que ela ficasse He triste. broke my mother's heart. Ele quebrou o coração da minha mãe. Should I have punched him? Será que eu deveria ter golpeado ele? No. Não. I respected him. Eu respeitei ele. Why? Por quê? He cared enough about my mother to tell her the truth. Porque ele cuidava tão bem da minha mãe que ele quis dizer a verdade a ela. And he was willing to suffer her anger. E ele estava desejoso de sofrer a ira dela. I wish more preachers were like her doctor. Eu gostaria que tivesse mais pregadores como esse médico. They don't tell people the truth. Eles não dizem aos homens a They verdade. tickle their ears. Eles amortecem os seus When was ouvidos. the last time you heard one of these prosperity preachers preach about sin, Qual foi a última vez que você viu esses pregadores da prosperidade pregar sobre pecado? about repentance, Ou sobre arrependimento? about immorality? Ou sobre imoralidade? No, they're not going to preach Não, eles that. não vão pregar isso. Why? Por quê? Because they love you? Porque eles amam você? No. Não. They love themselves. Eles amam a si mesmos. And they want you to like them. E ele quer você gostando deles. They want you to love them as much as they love themselves. Eles querem que você os ame tanto quanto eles amam a si mesmos. And they want you to donate to their ministry. E eles querem as suas doações para o seu ministério. When I teach on the discipline of children, Quando eu ensino sobre disciplina de crianças, some mothers will say this, algumas mães dizem assim: or let's put this on a different level. peraí, vamos colocar num nível maior. When my wife teaches Quando a minha esposa ensina isso, women on disciplining children, mulheres sobre como disciplinar as crianças, sometimes a woman will say this, algumas vezes uma mulher vai dizer assim: I can't discipline my child. eu não posso disciplinar a minha criança. I just love my child too much. Eu amo tanto ela. Don't ever say that to my wife, Nunca diga isso para minha mulher, because she will look at you porque ela vai olhar para você and she will say, e ela vai falar assim: you are deceived. você é um enganado. You do not discipline your child, Se você não disciplinar a sua criança, not because you love your child, não porque você ama ela, but because you love yourself mas porque você ama você mesmo. and you want your child to like you. E você quer que as suas crianças gostem de você. A true preacher Um verdadeiro pregador will not love himself. não amará a si mesmo. He will love you enough to tell you the truth. Ele vai amar tanto você para te dizer a verdade. So he will talk about sin. Então ele falará sobre pecado. He'll talk about your sin. Ele falará sobre o seu And he'll pecado. keep talking about it until you're convinced. E ele vai continuar falando disso até que você seja convencido. Until he ruins your day. Até que ele arruine o seu dia. Why? Por quê? Because he hates you? Porque ele odeia você? No, he loves you. Não, ele te ama. You must acknowledge your sin before you can ever be saved. E você deve reconhecer o seu pecado antes de ser salvo. You'll never seek a physician until you know you're sick. Você nunca busca um cirurgião até que você saiba que está doente. And so God gives us the law Então Deus nos dá a lei so that we see our condition. para que nós possamos ver a nossa condição. Do you know one of the problems that we have? Você sabe os problemas que nós temos? We compare ourselves to the others around us. Nós sempre nos comparamos a nós mesmos com os outros ao redor de nós. Well, compared to Hitler, I'm a good guy. Bem, comparado a Hitler, eu sou um homem bom. Yeah, but Hitler isn't the standard. Sim, mas Hitler não é um padrão. Christ is. Cristo é. It's just like this. É mais ou menos assim. A guy works out in a gym. Um homem malha na academia. He's a power lifter. Ele é um levantador de peso. And in the gym, he's benching 150 kilos. E na academia ele consegue levantar 150 quilos. In his gym, he's the strongest guy. E na sua academia ele é o cara mais And forte. he's like walking around the gym all acting bad. E ele vai andar ao redor da academia se mostrando. Man, he's benching 150 kilos. Eu sou o cara que levanta 150 quilos. He's the man. Eu sou o cara. He's good. Eu sou bom. And then somebody from another gym comes in E então alguém de uma outra academia entra na academia dele, who's popping up about 250 kilos. que consegue levantar 250 quilos. And what happens? E o que acontece? The other guy, O outro cara, in light of another standard, olhando agora para esse novo padrão,
he realizes he's not that strong. Ele fala assim, eu não sou tão forte. You see, when we compare ourselves to ourselves, Veja, se nós compararmos a nós mesmos com nós mesmos, we can look pretty good. nós podemos parecer muito bem, But when Christ walks into the room, mas quando Cristo entra na sala, when God shows us even his law, enquanto Deus nos mostra a sua lei, we say, hold it, ou nós dizemos, espera aí, I'm in trouble. ou eu estou em problema, I'm in a lot of trouble. ou agora eu estou num problemão. That's why God gave the law. É assim porque Deus nos deu a lei. Now, we're going to try to make our way through 21 and 22. Agora vamos tentar chegar no 21 e 22. Now here's the good news. Agora são as boas It notícias. says, now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, Mas being a- witnessed by the law and the prophets. Mas agora sim a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Now, this righteousness of God, Agora, essa justiça de Deus, put in there the word salvation. coloque aqui no lugar da justiça salvação. This is a... I don't want to get into a lot of in-depth study, Eu não quero te dar um E estudo nessa- tão profundo aqui. so I just want you to put in the word salvation, Eu só quero que você coloque a palavra salvação no lugar de because that's justiça. the basic idea. Porque essa é a ideia básica do texto. Saying, the law could not save you. A lei não pode salvar você. You cannot be declared righteous through the law. Você não pode ser declarado justo através da lei. But now, Mas agora, apart from the law, de maneira por fora da lei, having nothing to do with the law, não tendo nada a ver com a lei, the salvation of God has been made manifest. a salvação de Deus foi feita manifestada. Foi Now, manifestada. all the Old Testament, Paul is saying, Agora Paulo está dizendo que todo o Antigo Testamento, the law and the prophets a lei e os profetas testify to this salvation. testificam desta salvação. And that salvation E essa salvação is in the gospel. está no Evangelho. You see, the Old Testament is completely unified Você percebe que todo o Antigo Testamento está unificado through the law, através da lei, through the examples of men. através dos exemplos dos homens. What do we see? O que nós vemos? Man cannot save himself. Os homens não podem salvar a si But what else mesmos. do we see in the law? Mas o que mais nós vemos na lei? These promises. As promessas. Promises of what? Promessas do quê? A coming Savior. Um Salvador que viria. A coming Savior. Um Salvador que viria. The law says, don't look at me. A lei fala, não olha para mim não. You can't be saved through me. Vocês não podem ser salvos através de mim. Look to the one we're pointing to. Olhem para aquele para o qual nós estamos The apontando. one who is to come. Aquele que deve vir. And the prophets say this. E os profetas dizem You assim, can't save yourself through my teaching. vocês não podem se salvar através Look dos to meus the one ensinos. that we're pointing to. Olhem para aqueles que nós estamos apontando. Look to Jesus. Olhem para Jesus. Look to Him. Olhem para Ele. Look to the gospel. Olhem para o Evangelho. That's what the whole Bible's about. É isso que toda a Bíblia fala. The Old Testament saints look toward Him. O Antigo Testamento fala, olhe para Ele. They look forward to Christ. Eles olhavam avante para They look Jesus. forward to the gospel. Eles olhavam avante esperando o Evangelho. And we today, E nós hoje, we look back. nós olhamos atrás. Everything stands in the shadow of the cross of Jesus Christ. Todas as coisas foram sombreadas pela cruz de Cristo. Everything points to that one thing. Todas as coisas apontam para uma única coisa. Jesus Christ died for sins. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Verse 22. Verso 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. The Jews listening to this, Os judeus, ao ouvirem isto, they would have said this. eles diriam assim: Yeah, but we're not like those Gentiles. ah, sim, mas nós não somos como os outros gentios. We're not like those sinful Gentiles. Nós não somos como aqueles pecadores They're gentios. totally ignorant. Eles são completamente ignorantes. They don't have the law. Eles não têm a lei. And Paul says this later on. E Paulo fala isso depois. Yeah, you have the law, É verdade, você tem a lei, but none of you obeyed it. mas nenhum de vocês obedece. So the whole world's guilty. Então todo o mundo é culpado. As a matter of fact, you're more guilty than the Gentiles. Na verdade, vocês judeus são mais culpados do que os gentios. Because to whom much is given, much is required. Porque para aquele que muito é dado, muito será cobrado. So what is Paul doing here? Então o que Paulo está fazendo He's aqui? condemning the whole world. Ele está condenando o mundo todo. Why? Por quê? In order to leave the world condemned? Para deixar o mundo condenado? No. Não. So that the world will look for a Savior.
para que o mundo pudesse olhar para um And that Salvador. Savior is Jesus E Christ. aquele Salvador é Jesus Cristo. And that's why to the biblical Christian E é por isso que para o cristão and in bíblico, the biblical church, e em uma igreja bíblica, Jesus is everything. Jesus é tudo. He's everything. Ele é tudo. He's everything. Ele é tudo. Knowing Jesus, Conhecer a Jesus, believing Jesus, crer em Jesus, loving Jesus, amar a Jesus, being conformed to the image of Jesus. ser conformado à imagem de Jesus. That's what a biblical Christian is looking at. É para isso que um cristão bíblico está procurando. And then some silly preacher comes along Então, quando vem um pregador sozinho, and he says, God wants you to be healthy. e esse pregador vem falando, Deus quer que você seja próspero, Christian said, leave me alone. o cristão verdadeiro fala, me deixe I don't sozinho. care. Eu não quero. No, and then the preacher goes, look over here. Mas o pregador fala assim, olha só, olha aqui. God wants you wealthy. Deus quer você rico. The biblical Christian, O cristão bíblico, get away from me. sai fora de mim. Quit talking all this nonsense. Por que você está falando toda essa baboseira? I'm looking at Jesus. Eu estou olhando para Jesus. I don't want your garbage. Eu não quero o seu lixo. I don't want the world. Eu não quero o mundo. Let me say this. Deixa eu me dizer uma coisa. A Christian Um cristão would rather be in hell with Jesus prefere estar no inferno com Jesus than in heaven without him. do que no céu sem Jesus. That's a Christian. Isso é um cristão. A Christian would be cristão. willing to lose everything in this world Desejará perder tudo nesse mundo for fellowship with Jesus. pela comunhão com Cristo. They just don't care about this other stuff. Eles não querem nem saber dessas outras coisas. You know what the Puritans used to say? Você sabe o que os puritanos costumavam dizer? If you're a Christian, Se você é um cristão, your character has been changed in such a way o seu caráter foi transformado de tal forma that your desires have been elevated que os seus desejos foram elevados, so that nothing can please you. de maneira que nada pode te satisfazer, Nothing can satisfy you nada pode te dar prazer, except God. exceto Deus. If you lose the whole world, Se você perder o mundo todo, it won't make you sad. não vai fazer você triste. And if you gain the whole world, E se você ganhar o mundo todo, it won't make you happy não vai fazer você feliz. because Christ is infinitely beyond all of it. Porque Cristo é infinitamente além disso tudo. For some of you who are married, Para alguns de vocês que já são I casados, teach a whole thing on marriage about this point. eu falo muitas coisas sobre casamento, sobre Have essa you- verdade. Have you ever heard the statement that your wife completes you? Você já ouviu aquela frase famosa, a sua esposa te completa? Your wife fills you. A sua esposa preenche você. Or your husband completes you. Ou o seu marido te completa. He fills you. Ele preenche você. If your husband or wife can complete you, Se o seu marido ou mulher puder completá-lo, if they can fill you, se ele conseguir te preencher, then you're not a Christian. então você não é um cristão. If you're a Christian, Se você é um cristão, the only one who can fill you, o único que pode preenchê-lo Jesus. é Jesus. and so many men are disappointed in their wives, E tantos homens estão desapontando as suas esposas. and so many wives are disappointed in their E husbands tantas esposas estão desapontando os seus maridos. because they believe that lie. Porque eles acreditam nessa mentira. Men are demanding something from their wife that only God can do. Homens às vezes demandam coisas das mulheres que só Deus pode fazer. And wives are demanding from their husbands only something that God can do. E mulheres demandam algumas coisas dos seus maridos que somente Deus pode fazer. I love my wife. Eu amo minha esposa. She cannot complete me. Ela não pode me completar. She cannot fill me. Ela não pode me preencher. I wouldn't want to live without her, Eu não quero viver sem ela.
But she can't do all that. Mas ela não pode fazer tanto assim. And I'm not going to put that burden on her that E she eu can't jamais carry. poderei colocar esse fardo sobre ela que ela não poderá carregar. Only Jesus can fill me. Só Jesus pode me Only preencher. Jesus can satisfy me. Só Jesus pode me And satisfazer. only Jesus can satisfy my wife. E só Jesus pode satisfazer a minha esposa. She knows I can't. Ela sabe que eu não poderei. And I know she can't. E eu sei que ela não poderá. I have a dear and growing friendship with these two men. Eu estou tendo uma grande amizade com esses dois homens. Very dear to my heart. Eles são muito queridos pro meu coração. But they can't fill me. Mas eles não podem me preencher. And I'm not going to put that burden on them. E eu não posso colocar esse fardo sobre eles. Only Christ. Só Cristo. So if you're in a prosperity church Então, se você está numa igreja de and prosperidade prosperity fills you e a prosperidade te preenche and completes you e completa and você satisfies e you satisfaz você and you always want more of it, e você sempre quer mais dela, welcome to hell. bem-vindo ao inferno. Welcome to hell. Bem-vindo ao inferno. What do you want? O que você quer? More of Jesus? Mais de Jesus? Or you just want to use Jesus Ou você quer apenas usar Jesus to get the things you really want? para conquistar as coisas que você realmente quer? Remember that old hymn? Lembre-se daquele antigo I hino. would rather have Jesus than silver or gold. Eu preferiria ter Jesus do que prata e ouro. I'd rather have Jesus than fortunes untold. Eu preferiria ter mais a Cristo do que fortunas não contadas. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Eu preferiria ter Jesus do que toda a fama mundial. You see that? Isso é verdade? Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Dear God, please use it in the life of your people. Querido Deus, por favor, use-a na vida do seu povo. And Lord, if there's someone here that doesn't know you, E Deus, se há alguém aqui que não te conhece, that they would turn to Christ. que eles se tornem para Cristo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.